Nessa noite de hoje, com muita honra, nós vamos ter a participação da exposição do Dr. Luciano da Silva Burato, ele que é advogado, atuante na área civil, com ênfase em relações de crédito e consumo, com atuações pontuais em matérias processuais, especialista em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, professor de Direito Processual Civil e Direito Civil Unice, professor na Faculdade de Direito de Itu, no curso de pós-graduação em Direito Processual Civil, palestrante do Departamento de Cultura e Evento da OAB de São Paulo e no Cresce São Paulo. E é com muita honra que agradeço ao presidente do Departamento de Cultura e Eventos, Dr. Humberto Durso, que nos permite essa oportunidade de, nesta noite, falar sobre um tema tão importante. Convido à mesa Dr. Luciano da Silva Burato. Dr. Luciano, com a palavra. Bom, dando início, então, aos trabalhos aqui, eu acredito que a gente está num ano muito importante para quem milita na área civil, principalmente para quem tem uma afeição maior pelo processo civil. Não sei se todos estão acompanhando, mas agora, no final do mês de fevereiro, o novo Código de Processo Civil, aprovado pelo Congresso, foi encaminhado para a sanção da presidente e aguarda o seu veto. Como a gente conversava, né, doutor? Acho que ela está tendo bastante trabalho, então não deve estar muito fácil a vida lá dentro, não. Então, acho que vai vir no limite, mas é bem provável também que venha sem alterações significativas de texto. Então, creio eu que a gente pode estar pensando aqui que daqui a 30 dias a gente já tem uma nova legislação processual publicada. E, não obstante as pilastras mestras do processo se mantenham, eu acredito que a gente vai ter necessidade de estudar o processo civil, lançar uma nova visão. Nós discutíamos ali na antessala que alguns preceitos do processo continuam, outros de ordem formal vão se alterar. E na palestra que a gente tem hoje, que a gente já fez aqui na casa em outras datas, em outras ocasiões, eu trago um pouco de referência ao que foi aprovado no último texto de dezembro, mas sem invadi-lo. E por que eu não foquei necessariamente na multa combinatória como prevista no novo Código de Processo Civil? Ainda que a gente acredite que não tenham alterações significativas nesse texto que foi enviado, quem vem acompanhando desde a comissão dos juristas as etapas desse processo, desse projeto de lei, nota que, hora ou outra, alguém resolve colocar a caneta lá e mudar alguma coisinha. E aí eu me preocupei no seguinte, falei, de repente eu faço uma palestra praticamente voltada às novas disposições da multa combinatória no novo Código de Processo Civil. As pessoas recebem, anotam, aprendem, e aí entra em vigor e alguma coisa mudou daqui até lá. E aí depois vocês vão querer me matar. Vou falar, pô, o professor Burato me ensinou de um jeito e mudou. Então, eu tenho um pouco de receio aqui e um pouco de cautela de bater muito forte naquilo que já está aprovado. Muito embora a minha opinião seja que, dado o cenário político que a gente tem lá em Brasília atualmente, não vai ter muito tempo para ficar mudando Código de Processo Civil, né? Acho que respeito às opiniões partidárias, mas acho que está sendo mais necessário preservar a própria pele lá do que mexer com o processo civil. Bom, dando início aqui, então, ao tema específico, eu costumo fazer essa palestra dividida em duas etapas. Uma de ordem teórica, né, com base num conceito, na parte conceitual, na parte da ciência, e outra, a segunda etapa dela, de ordem prática, daquilo que a gente vislumbra no dia a dia forense, aquilo que a gente se depara nos processos, aquelas situações que a gente se depara no fórum, né? Pois bem, em se tratando de multa combinatória, e o tema diz que é a sua atividade
na dinâmica, na efetividade do processo civil, a gente precisa fazer algumas menções iniciais para a gente compreender um pouco mais esse tema. O processo civil não é de hoje que a palavra que comanda o processo civil é efetividade. Tá? Então, assim, se a gente observar todas as reformas pela qual o CPC atual vem ultrapassando ao longo dos últimos 20 anos, vai se ver que as medidas ali trazidas tendem sempre a tornar esse processo mais célere, mais eficiente. Eu sempre repito, porque acho importante, acho totalmente cabível aqui, que ao jargão de que a justiça tarda, mas não falha, não pode ser observado, ou não pode ser aceito, porque uma justiça que tarda, ela já é falha. Então não vale aquela sentença, demorou 20 anos, mas eu recebi. Se demorou 20 anos, injustiças foram cometidas ao longo. E é por conta disso que, ao ser trabalhadas as reformas do Código de Processo Civil, as medidas que foram sendo enxertadas no nosso CPC sempre visaram tornar o processo mais célere, mais eficiente. A multa combinatória é um elemento dessa onda de efetividade que se quis colocar no processo. Falando do código aprovado, no novo Código de Processo, a gente vai notar que muitas das atividades ali, das previsões que tem ali, trazem celeridade, os princípios da celeridade e da efetividade como bandeira mestra. Essas reformas também já o faziam, e a multa mostra-se como uma ferramenta totalmente importante no trabalho de alcançar efetividade ao processo. Pois bem, um desses elementos também que a gente tem aqui é a reforma constitucional, a emenda constitucional, inserindo um novo princípio, o princípio do tempo razoável do processo. Agora sim, vamos entender o processo civil. Eu penso e compartilho de um professor que tive certa vez, que o processo ele não pode ser tão rápido. Um processo que é muito rápido corre o risco de perdas de garantias, perda de segurança jurídica. Mas daí até ter um processo onde leva-se 3 a 4 anos para ter um ato citatório, também não pode ser aceito. Pois bem, na busca desse balanço entre efetividade, celeridade e segurança jurídica, a gente vai encontrar essa multa combinatória. Exercendo que tipo de função? Quando a gente tiver ordens judiciais direcionadas à parte, cujo escopo delas é o cumprimento de uma tutela específica, de obrigação de fazer, de obrigação de não fazer, ou de obrigação de entregar coisa, essa nossa multa aqui, também conhecida por astrentes, ela vai encontrar o seu território de atuação, porque ela tem um objetivo principal de conferir ou de impor à parte que deve cumprir a ordem judicial uma coação, uma coerção, uma pressão psicológica sobre ela, de modo que ela possa permitir, ou de modo que ela exerça uma reflexão no sentido de ou cumpro a ordem do juiz, ou vou sofrer consequências de ordem financeira. Pois bem, ainda nessa parte introdutória da palestra, eu sempre gosto de me remeter aos conceitos históricos e entender a origem de alguns fundamentos e de algumas questões de direito, porque olhando para a história a gente tende a conseguir enxergar o futuro. Pois bem, da onde surgiu a multa combinatória ou as astrentes, que é um termo francês? As astrentes surgiram pós-Revolução Francesa. E aí é necessário a gente voltar na história e entender o seguinte, que a Revolução Francesa foi um divisor de águas. Antes eu tinha um Estado totalmente voltado para a figura do rei, onde o rei exercia os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, onde as suas decisões eram soberanas. A partir do momento que a guilhotina cortou a cabeça do rei, houve aquele movimento do Estado monárquico, do Estado absolutista, para um Estado liberal. Surgiu naquela ocasião, então, o Código de Napoleão. E o Código de Napoleão, do qual o nosso Código Civil se inspirou, elevava
demasiadamente a figura ou a liberdade do sujeito na sua conduta social, entendendo que o sujeito era livre para assumir qualquer tipo que fosse de obrigação. Então, deixou-se de dar vistas ao rei e passou-se a olhar ao indivíduo. Pois bem, dentro desse cenário, onde o indivíduo tinha a liberdade total para assumir qualquer tipo de obrigação, e não poderia ser obrigado a fazer algo com que não quisesse ou com que não concordasse, algumas decisões ou algumas imposições judiciais encontraram uma barreira. Porque se de um lado eu prestigio a liberdade individual do sujeito, como é que eu posso, eu, Estado, também compelir esse sujeito ao cumprimento de uma obrigação? Se fosse antes da queda da Bastilha, a gente poderia muito bem mandar algum exército lá, puxava o sujeito e falava, ó, ou faz ou corta sua cabeça. E estava legalizado. Estava dentro daquele ordenamento. Passado todo esse período que a gente tinha, isso já não era mais possível. Então, como é que seria possível obrigar a pessoa a fazer algo da qual ela não estava concordando ou não estava voluntariada? Surgiu, então, as astrentes, por criação dos tribunais franceses, os tribunais superiores franceses, surgiu ela, então, como uma ferramenta de coerção, de coação, um meio de coagir aquele sujeito para dizer o seguinte, olha, eu não posso pegar a sua mão e obrigá-lo ao cumprimento daquela obrigação de fazer. Mas eu posso impor uma multa aqui, que se você não a cumprir naquele determinado período que eu estou estabelecendo, o seu patrimônio vai ser invadido, você vai ser prejudicado financeiramente. Então essa é a origem, é a partir daqui que a gente vai ter todo o esboço da multa que a gente vislumbra atualmente. Falou, se eu não posso obrigá-lo fisicamente, vou obrigá-lo por um meio indireto, financeiramente. Pois bem, essas astrentes circularam pela Europa, ganharam espaço na Europa, chegaram a Portugal, foram trazidas de Portugal para cá por meio das ordenações que regiam ainda o nosso Brasil, já independente, mas o nosso Brasil imperial. Com o advento das constituições estaduais, essa multa foi sendo absorvida pelos códigos de processo estadual, foi absorvida pelo Código de Processo da década de 30 e também foi recepcionada pelo Código de Processo Civil de 1973, que é o atual vigente. Inicialmente, essa multa ela encontrava espaço, ela tinha previsão legal apenas no artigo 287, e o seu cabimento era direcionado a que se chamava de ação cominatória. Essa ação cominatória, em poucas linhas, era uma ação em que a parte buscava a tutela jurisdicional com a finalidade de, ao término, obter uma sentença judicial que obrigasse o réu ao cumprimento de uma determinada obrigação. Com a reforma de 94, essa multa saiu do campo restrito do artigo 287 e foi encontrar amparo no artigo 461, parágrafos 4º e 5º, sendo cabível também em sede de tutela antecipada. Daí, até hoje, ela vem ganhando espaço, evidentemente, e aqueles que militam na área certamente já se depararam com situações que vislumbraram abusos dessa multa, sejam abusos praticados pela parte do autor, sejam abusos praticados pela parte do réu, e seja pelo próprio judiciário, que muitas vezes não compreende todo o cenário, quer por vontade própria ou quer involuntariamente, não compreende o cenário e acaba descendo uma foice muito forte que acaba fazendo, ao invés de justiça, acaba cometendo algumas injustiças. Pois bem, essa é a parte histórica que a gente tinha para trazer aqui. Atualmente, a gente tem a previsão da multa no artigo 461, parágrafos 4º e 5º. É prevista no artigo 461A, mas o 461A se limita a remeter para dizer que nas obrigações de cumprimento, nas ações de obrigação de entrega de coisa, observar-se-á o procedimento para as
as obrigações de fazer ou não fazer que estão no 461. Então, o 461, na verdade, só fala que é para fazer... O 461A só fala que, na verdade, é para fazer o que está previsto no 461. Tudo bem. O artigo 273, parágrafo 3º, tem a previsão da multa para dizer que no cumprimento da tutela antecipada, que tenha como matéria, que tenha como objeto dela obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa, que observar-se-á o procedimento previsto no artigo 461, parágrafo 4º e 5º. A gente tem previsão dessa multa também no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código de Defesa do Consumidor, na Lei da Ação Civil Pública, na Lei de Imprensa. Aqui a gente se resume ao Código de Processo Civil, até porque senão a gente correria o risco de se tornar tão amplo e acabar não respondendo a nenhuma das dúvidas que eventualmente os senhores venham a ter. Pois bem, ainda nessa parte conceitual, é preciso enxergar a natureza jurídica dessa multa. Por quê? O termo multa é um termo amplo. E o termo multa, em se tratando de direito, encaixa ou encontra lugar em diversas partes desse ordenamento. A gente vai ter multa cuja natureza dela é fiscal. A gente vai ter multas cuja natureza dela é punição. A gente vai ter multa cuja natureza dela é evitar um inadimplemento. Então, assim, dentro desse cenário, a multa que nós temos é, sim, uma forma de coagir, e aí eu vou falar um pouquinho mais da natureza dela. É uma punição, porque, na verdade, no momento em que ela se aplica, ela acaba por punir, só que eu preciso necessariamente enxergar que não há possibilidade das partes ou de duas pessoas estabelecerem a criação de uma multa cominatória. Por quê? A natureza jurídica da multa cominatória é de ordem processual. Só é multa cominatória se ela nascer dentro de uma relação jurídico-processual. Não posso eu e o Dr. Júlio aqui, de repente, não estabelecer uma obrigação entre nós e prevermos a aplicação de uma multa cominatória. Por que não pode? Porque essa modalidade de multa é essencialmente processual. Ela é acessória. Acessória porque ela não existe por si só. Qual é o princípio da acessoriedade? O acessório segue o principal. Se eu derrubo o principal, o acessório cai junto. A multa cominatória é acessória, portanto, se eu derrubar o processo, ou mais especificamente, a ordem judicial, essa multa não encontra razão de ser. Daqui eu já vou ser obrigado, ou tenho a necessidade de fazer uma remissão ao novo Código de Processo Civil. Por quê? Essa multa cominatória, ela tem cabimento também em sede de execução de título executivo extrajudicial. Título executivo extrajudicial para cumprimento de obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa. De acordo com o que foi aprovado na última votação do Congresso, nós vamos encontrar na execução de título executivo extrajudicial, mais especificamente na parte que diz respeito à execução das obrigações de fazer e não fazer, um dispositivo de lei prevendo o seguinte, falou, olha, o juiz ao despachar a ação de execução de cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, fixará multa por tempo de atraso. Deixa eu até ver. Multa por período de atraso. Quando ele fala que o juiz, ao despachar, vai fixar multa por período de atraso, essa multa aqui é a multa cominatória. Porque já está dizendo que quem vai estabelecê-la no processo é o juiz. Se fosse uma multa de ordem contratual, uma cláusula penal, previsto no título executivo, o juiz não fixaria. Isso já é do próprio objeto da execução. Olha,
pinte a parede e pague a multa de 10% sobre o valor do contrato pelo seu inadimplemento. Essa é uma multa de ordem material, visa ressarcir em razão do inadimplemento, a cláusula penal. Nesse dispositivo do novo Código de Processo Civil, então, no caput do que está previsto lá, artigo 812, está dizendo que o juiz, ao despachar a inicial, fixará multa por período de atraso. Opa, multa por período de atraso é as trentes, é multa combinatória. Só que vem num parágrafo único desse mesmo dispositivo, ele diz o seguinte: se a multa constar do título e o juiz entender que ela é excessiva, ele poderá reduzi-la. Honestamente, para mim, aqui existe uma contradição. Se a multa combinatória necessariamente tem natureza processual, portanto, pressupõe a existência de um processo onde, dentro dessa atividade processual, surge uma ordem do juiz e, com a finalidade de dar atendimento a essa ordem do juiz, coloca-se esse acessório chamado multa combinatória, eu não tenho como admitir que essa multa possa ter sido prevista anteriormente pelas partes. Como é que eu posso, aqui no direito material, no direito obrigacional, estabelecer uma multa combinatória se a natureza dela é de ordem processual? Para casos de... para relações obrigacionais previstas no direito material, no direito civil, a gente vai ter alguma série de elementos ou ferramentas que visam evitar o inadimplemento, tal como a cláusula penal. As arras ou sinal também é uma forma de evitar o não cumprimento pela outra parte. A mora ou os juros moratórios visam ressarcir a parte em virtude de um inadimplemento. Só que todas essas ferramentas, todos esses institutos aqui, são criados por liberalidade das partes. A cláusula penal é um acessório, o que importa dizer que não necessariamente tem que constar de um contrato. As partes deliberam. Vamos colocar a cláusula acessória? Sim, não. Vamos colocar juros de mora? Sim, não. Vamos estabelecer um sinal? Sim ou não. É da liberalidade, é da própria natureza do direito privado. Só que quando eu falo de multa combinatória, essa multa combinatória não está a cargo das partes deliberarem sobre ela. Então aqui já vai um ponto do qual segue a nossa crítica, de que houve uma imprecisão. Provavelmente porque muitas pessoas escreveram, muitas pessoas revisaram. Se a gente acompanhar a atividade legislativa, a gente vai ver que muitas pessoas, ou muitos daqueles que estão lá para legislar, às vezes só para poder colocar o nome dele no rodapé da lei, resolve mudar uma vírgula de lugar. E muda uma vírgula de lugar, acaba muitas vezes derrubando ao próprio espírito dessa lei. Então aqui, no que está vindo aí, a gente já vai encontrar uma imprecisão. Na cabeça do artigo 812, está dizendo que o juiz, ao determinar a citação, vai fixar multa por período de atraso, dizendo, olha, contratei o doutor Júlio aqui para uma determinada obrigação de fazer, ele inadimpliu, fui buscar a tutela jurisdicional, chegando lá o juiz, vendo o meu título executivo, determinou a citação e que ele cumpra essa obrigação num prazo de X dias, mais adequado que tiver para aquele momento, sob pena de, por dia de atraso, arcar com uma determinada quantia. E aí vem o parágrafo único desse dispositivo e diz o seguinte, olha, mas se essa multa estiver prevista no título e ela for excessiva, o juiz pode reduzi-lo. Como que vai estar no título se as partes não podem dispor dela? Fica aqui para vocês, então, já um apontamento. Me pareceu que a redação desse artigo quis seguir a sequência, o espírito do 413 do Código Civil, que diz respeito justamente à cláusula penal, que diz que o juiz, se deparando com uma cláusula penal que se mostre excessiva, manifestamente excessiva, pode reduzi-la equitativamente.
Só que aí as partes tiveram essa liberalidade. De todo modo, eu fixo aqui para vocês, se manter dessa forma, já tenham essa previsão de que é inconcebível a gente admitir que uma multa combinatória possa necessariamente ser disposta pelas partes, porque não pode. As partes podem até dispor sobre uma multa por dia de atraso, não tem problema. Só que essa multa é de ordem material. E aí caberia, na legislação, na estruturação do código, ela está disposta de forma diferenciada. Pois bem, seguindo aqui então a nossa linha de raciocínio, vale observar também que a multa combinatória não tem o caráter punitivo. Ela não visa punir a parte. Observem o seguinte, aqui é importante a gente observar que a natureza dela e a razão dela ser é justamente exercer uma pressão psicológica sobre a parte para que essa parte reflita se vale a pena o descumprimento da ordem judicial ou não. Se vale a pena descumprir a ordem judicial e suportar um encargo financeiro, ou se é melhor cumprir a ordem judicial e não ter o seu patrimônio afetado. Não é uma multa punitiva. Multa punitiva no Código de Processo Civil é aquela que está prevista no parágrafo único do artigo 14. O artigo 14, se a gente for lembrar, é aquele que disciplina os deveres e conduta das partes e de todos aqueles que participam do processo. Dever de lealdade, de não praticar atos manifestamente protelatórios. E o não cumprimento e o não atendimento dessa conduta desejada pelas partes e desses terceiros que participam da relação processual é punida, ou essa conduta indevida vai ser punida por meio da aplicação de uma multa, que é irrisória. Não tem esse poder que tem a multa combinatória, porque está limitada ao próprio valor da causa, a porcentagem do valor da causa, então não tem essa pressão, e ela é aplicada como uma punição por uma atitude anterior. Então, o sujeito que não agiu com lealdade no processo, que afirmou falsas verdades dentro da relação processual, vai ser punido, vai ser considerado litigante de má-fé, em razão dessa litigância de má-fé, vai sofrer uma punição da aplicação de uma multa. Pois bem, isso é uma multa punitiva. Pune por um erro anterior. Multa combinatória não pode ser retroativa. Ela não pode retroagir a uma atitude já praticada no processo. A partir do momento que ela foi estabelecida, estabelece um prazo para o cumprimento da obrigação e somente após eu posso enxergar essa multa. Em termos doutrinários, há uma corrente na doutrina para dizer o seguinte, falou, olha, essa multa é punitiva. Outra corrente diz, não, essa multa é coercitiva. E uma terceira diz assim, olha, quando ela nasce, ela é coercitiva, mas quando ela se opera, ela é punitiva. Eu acho essa terceira corrente a mais fácil de ser estabelecida, porque, afinal, eu resolvo uma questão, uma dificuldade dessa de direito, dizendo que, assim, olha, é as duas. A bem da verdade, a multa combinatória ela é coercitiva. A natureza dela, ou o objetivo dela, não é ressarcir nada. Não é beneficiar o autor da ação por meio de pagamento de alguma quantia. Mas sim, quando ela sai da caneta do juiz, ela sai para chegar no réu e exercer uma pressão. E não puni-lo. É lógico que o não cumprimento da ordem judicial, o não atendimento a essa ordem judicial vai fazer surgir a multa. E não há como negar que toda vez que uma multa é cobrada, ela traz consigo um caráter de punição. A pessoa sente a punição. Não paga o tributo, pague multa por isso. Não pagou o condomínio, paga a multa. É evidente que se pune no efeito da multa. Mas, ainda assim, esse sentimento de punição não é a natureza da multa combinatória. A natureza dela é coercitiva. Ela quer que saia da caneta do juiz uma pressão que vá até o réu e fale, cumpra a obrigação. Depois você discute o resto. E não traga dinheiro para o autor. Muito embora o que a gente vê hoje em dia é um desvirtuamento total. Eu gosto sempre de citar um caso em que a gente trabalhou
em que a gente teve uma atuação por uma instituição financeira, e esse caso ele é interessante dados os valores. E aconteceu da seguinte forma: era uma busca e apreensão de um Santana 85, isso já aconteceu, já devem ter uns 8, 9 anos, então os valores já estão defasados, e eu não tive a mínima preocupação de atualizá-los. E era uma busca e apreensão de um Santana 85, cuja parcela do financiado era de 300 e poucos reais. Pois bem, o veículo foi apreendido e houve a purgação da mora. Com a purgação da mora, houve a determinação para a devolução do veículo. O escritório que cuidava do caso não observou e ficou discutindo juros da purgação da mora. Se os juros estabelecidos no valor que foi depositado estava correto ou não. Foi lá o réu de novo, falou: juiz, até agora eu não recebi o veículo. Santana 85. Nada contra, se alguém tiver aí também, não tem nada contra esse carro. E aí, mais uma vez, o escritório que cuidava do caso inobservou. Só que a última inobservância desse escritório que cuidou do processo, faltou observar que o juiz tinha deferido uma multa combinatória. E era uma multa diária de 5 salários mínimos. Pois bem, ninguém observou e ficou discutindo os juros da purgação da mora. Passou 1 ano, 9 meses e 25 dias. Em dinheiro de 2006, o total da multa importava em R$1.955.000. Em 2006. Quem não quer? Quem não quer? Pois bem. E dentro do processo houve uma intimação do juiz mandando que o banco pagasse essa multa. Ora, ela se tornou excessiva. E assim, não tem como admitir que a conduta daquele réu que purgou a mora tenha sido uma conduta de boa-fé. Não dá para admitir que ele, vendo a aplicação de 5 salários mínimos por dia ao longo de todo o tempo, não tenha visto nisto uma oportunidade de enriquecimento. Ora, ele falou: vou ficar aqui quietinho, se ninguém falar nada. Depois que deu 1 ano, 9 meses e 25 dias, ele apareceu pedindo a execução da multa. E o juiz de Sorocaba deu. Falou: banco, pague em 5 dias. Foi aí que a gente chegou lá para apagar esse incêndio. Desafiamos, já tinham perdido as etapas processuais de agravo de instrumento, mas a gente conseguiu, via mandado de segurança, chamar a atenção do judiciário para dizer o seguinte: olha, essa multa, ainda que em que pese não ter havido o cumprimento da obrigação por parte da instituição financeira, essa multa, ao invés de fazer uma justiça, ela está praticando uma injustiça. Ah, mas é contra banco? Pode, tudo bem. Então, a gente tem uma repulsa contra órgão, contra imposto, contra banco, contra telefônicas, eu entendo. Mas enquanto operador do direito, ou então, enquanto pelo menos a gente esteja aqui na casa e não no litígio, estudando a ciência jurídica, a gente precisa pensar um pouquinho diferente. Era um absurdo, definitivamente se mostrava excessivo. E isso chamou a atenção do tribunal, e o tribunal entendeu que, ainda que tenha havido um inadimplemento, a multa era excessiva e reduziu isso para dinheiro da ocasião, R$38.000. Depois acabou sendo reduzido, a gente conseguiu chegar numa composição e acabou, por fim, ficando em R$20.000. Por que eu estou falando desse caso? Para enxergar que a multa causa estragos. Se ela não for cuidada pela parte réu, ela vai causar estrago. Mas ainda assim, o objetivo dela não é enriquecer a outra parte. É que mexer no bolso é a única medida que a gente tem. Já que eu não posso pegar o sujeito pela mão e fazer com que ele cumpra a tutela específica, eu vou mexer no bolso dele. A execução é a mesma coisa. Não pagou a dívida, invade o patrimônio do sujeito, arrecada os bens que ele tem, expropria eles, aliena, e o fruto dessa alienação serve de pagamento. Foi a única forma que foi encontrada. Pois bem, entrando aqui agora na parte mais prática da coisa, e aí as questões que a gente enxerga no foro, no dia a dia. Como eu anunciei no começo da palestra aqui, é bem provável que vocês já tenham se deparado com algumas situações onde se vislumbram alguns absurdos em relação a essa multa. Essa multa ela pode ser muito eficiente, portanto, ela deve beneficiar
em muitas situações, a atividade processual, mas, todavia, também há muitas injustiças. Muitas injustiças, muitos abusos. E aí, querendo ou não acreditar que todo mundo age de boa fé, o que realmente me parece muito difícil, ter essa ilusão ou essa bondade no coração de achar que ninguém age de boa fé, ou ninguém age de má fé, e juízes não agem de má fé, a gente se depara com uma série de circunstâncias que estão espalhadas por aí, onde, ao invés da multa exercer a sua função, ela acaba servindo como... O processo, na verdade, acaba servindo simplesmente como um meio de se obter essa multa lá dentro. Eu já me deparei com um caso onde o sujeito tinha uma multa, uma ordem judicial para ser cumprida contra uma instituição de ensino, e havia multa diária prevista, e o que ele fez? Ele foi lá, protocolou com o vigilante da instituição de ensino. Justamente ainda mentiu para ele. Falou, não, ó, só um carimbo aqui, pode deixar aí, depois alguém passa e pega. Não é isso que se espera. Por que ele queria que o vigilante recebesse o ofício judicial? Justamente para o sujeito, não conhecendo o teor e o efeito que aquilo poderia produzir, engavetasse aquele papel, desaparecesse e isso gerasse multa. E aí ele queria, na estratégia dele, falou, bom, com o dinheiro que vai dar a multa, com o dinheiro que eu devo para a faculdade, eu compenso um pelo outro e não pago nada. Pelo menos não é essa a conduta que a gente espera desse tipo de atividade, né, ou desse tipo de atuação. Vamos lá. Quando que vai ter, ou quando será cabível a aplicação da multa combinatória? Quando que ela cabe dentro do processo civil? Vocês veem, eu tenho uma dificuldade com esse cara aqui da frente. Né? Vamos lá. Ele cabe em tutela antecipada, ele cabe em sentença, ele cabe em acórdão. Atualmente, a gente vai poder obter a fixação dessa multa pelo juiz, tanto no momento em que ele defere uma tutela antecipada, no momento em que ele sentencia o caso, ou mesmo em acórdão. Em acórdão, eu vou ser muito sincero, se eu vi uma decisão em acórdão é muito. Geralmente o tribunal acaba não fixando, geralmente também porque ela já vem dentro do processo, ou ela já foi estabelecida com base na tutela antecipada, ou ela já foi estabelecida com base na sentença julgada. Pois bem, vamos lá. O que mais se tem visto na prática é o pedido da sua aplicação diante de um pedido de tutela antecipada. Nesse ponto aqui, em relação ao seu cabimento, tutela antecipada, sentença ou acórdão, o novo Código de Processo Civil também traz esse tipo de previsão. Ele, com uma outra redação, de acordo com os termos de toda aquela estrutura que foi lançada ali, ele está prevendo a possibilidade da aplicação da multa, que ele não chama de multa combinatória, mas ele chama de multa por período de atraso. Tiro essa terminologia de uma ou de outra, enxergo o que realmente ela é, e vou me deparar com a multa combinatória, ou com aquelas astraentes francesas lá, período pós-Revolução Francesa, que eu citei há pouco. No novo Código de Processo Civil, a gente tem previsão para aplicação da multa por período de atraso na fase de conhecimento, na tutela provisória, na sentença ou até mesmo na fase de execução. Em qualquer uma dessas etapas do processo vai ser possível a sua aplicação. Em termos ou em relação ao que se tem atualmente, não muda nada, porque hoje nós temos a fase de cumprimento de sentença, cujo cumprimento de sentença pode ser para pagar a quantia, para cumprir uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, ou para entrega de coisa. Talvez eu chame destaque aqui ao cabimento da aplicação da multa combinatória no que tange ao pagamento de quantia. Por quê? É possível eu aplicar multa combinatória em se tratando de execução
de quantia certa, obrigação de pagar quantia certa, obrigação de pagar dinheiro. É possível a aplicação de multa combinatória nesse caso ou nessa etapa, frente à execução de pagamento de quantia? Execução de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa, sem problema. Aqui a gente não discute. Mas é possível a aplicação de multa combinatória nas execuções de pagamento de quantia? Inicialmente, a gente diria o seguinte, olha, não é possível a aplicação da multa combinatória em se tratando de execução de pagamento de quantia, por quê? Vejam, por quê? A execução, ela já é uma ferramenta que o judiciário dispõe para dar ao devedor a oportunidade de pagar em um determinado período, sob pena de ter o seu patrimônio invadido pela penhora e seguir depois via expropriação. Pois bem, a multa combinatória, ela é, na verdade, o quê? Uma imposição de ordem financeira que, posteriormente, vai ser resolvida via execução de quantia. Se eu fizer um paralelo aqui entre a eficiência dela acompanhar um mandado de citação e a sua execução futura, eu vou vislumbrar o seguinte, eu começo com uma execução que manda o sujeito pagar a quantia num período de 3 dias, sob pena do pagamento de uma multa diária, que depois que ela for fechada, ela vai seguir a mesma execução daqui de trás. Para que eu vou colocar a imposição de uma multa diária, acompanhando a ordem de citação, na ação de execução, se eu tenho uma ferramenta que é muito mais eficiente nesse momento chamado penhora? Sujeito executado, pague a dívida em 3 dias sob pena de penhora dos seus bens, tantos quantos bastem para satisfazer a execução. Então é o seguinte, abriu o prazo, não pagou em 3 dias, penhora os bens dele. Por essa forma de enxergar, a multa combinatória ela não se mostra tão mais eficiente quanto a própria penhora. A penhora já invade direto o patrimônio e já torna ele indisponível. Só que aí, com a reforma que nós tivemos em 2005, pela Lei 11.232/2005, que estabeleceu a fase de cumprimento de sentença, ela previu, ou está previsto no artigo 475J, que, se a obrigação não for paga num período de 10 dias, 10 dias? Me falou 15 dias. Se a obrigação não for paga no período de 15 dias, aplicação de multa de 10%. E aí abriu-se a discussão, qual é a natureza dessa multa? Alguns processualistas disseram, olha, essa multa tem natureza punitiva, porque ela paga, ela é exigida pelo não cumprimento da obrigação. Voltou-se àquela discussão que a gente estabeleceu aqui atrás. Outra corrente veio e disse, falou, não, essa multa é coercitiva. Só que ela não é uma multa por período de atraso, ela é uma multa fixa. Como a gente vai ver logo a seguir aqui, essa multa, essa ferramenta chamada multa combinatória, ela é uma ferramenta aberta. Aberta para o juiz poder montá-la de acordo com o caso concreto e de forma que ela possa ser mais eficiente para aquele caso concreto. Se a gente imaginar uma multa combinatória, uma multa diária de R$100 para vivo, não coça, não dói, não exerce um poder de coação. Agora, se a gente imaginar uma multa de R$100 para a marcenaria ali da esquina, que você comprou os móveis da sua casa, que até agora não comprou, essa multa, 10 dias, são R$1.000. Pô, esses R$1.000 certamente vão fazer falta no caixa daquele microempreendedor, daquele microempresário no final do mês. Então eu preciso ajustar. Outra, não adianta eu chegar para esse marceneiro, para essa empresa, e aplicar uma multa, olha, ou você entrega os móveis em 5 dias, ou então você vai sofrer uma multa diária de R$100.000. Se eu falar para ele que ele vai sofrer uma multa diária de R$100.000, o que vai acontecer? Ele vai rir. Vai rir. Fala, não, tá bom. Eu não tenho dinheiro para pagar mesmo. Pode vir R$1 milhão, eu não tenho dinheiro para pagar.
Agora, se ele vê uma multa de R$ 1.000, R$ 1.000 está dentro do patrimônio, da realidade dele. 1.000, 2, 3, pode sim afetar o seu caixa. Então, é por isso que essa multa ela é aberta para ser justamente ajustada para a melhor forma que isso seja, ou que ela seja cabível. Voltando à execução aqui de quantia certa, esses 10% que a gente tem no 475J é uma multa cuja natureza dela é coercitiva. Ela não se trata daquela multa prevista pelo não pagamento da quantia lá atrás. Essa primeira multa aqui é cláusula penal. É multa que o sujeito que não paga o condomínio vai ter que ir lá e pagar os 2% pelo atraso do condomínio, ou pelo atraso da prestação com o banco. Esses 10% previstos no 475J têm sim natureza coercitiva. Quer exercer a pressão psicológica no sujeito para dizer o seguinte: olha, você perdeu o processo. Você tem uma sentença condenatória que lhe é desfavorável. E essa sentença condenatória recebeu uma coisa chamada coisa julgada, trânsito em julgado. Então, assim, não dá, perdeu, vai ter que pagar. Então, eu estou dizendo para você, pague em 15 dias, porque se você não pagar em 15 dias, ela ainda vai acrescer em 10%. Esses 10% têm sim o objetivo de impor uma reflexão no devedor, para dizer, olha, eu já tentei todas as etapas processuais e recursais, perdi em todas. E agora chegou a hora de pagar. Se eu não pagar, além da dívida, eu ainda vou ter um acréscimo de 10%. E aí que nós temos aqui, então, uma multa cominatória no artigo 475J, cujas características delas são diferentes daquela que a gente está acostumada, como multa diária, mas sim tem uma natureza cominatória, porque o objetivo dela é simplesmente coagir o executado para que ele pague naquele período inicial. Se você não pagar, vai ter que sofrer uma consequência chamada 10% sobre o montante da dívida. Então, dentro desse cenário, eu estou falando isso tudo porque estou dizendo que no novo Código de Processo Civil nós temos previsão para aplicação da multa cominatória em fase de conhecimento, em tutela provisória. Tutela provisória é o novo termo do que atualmente a gente conhece como tutela antecipada e medidas cautelares e ações cautelares. Previsão para que ela seja aplicada na execução, na sentença, e previsão também para que ela tenha cabimento em se tratando de fase de cumprimento de sentença em sede de execução. Tudo bem? Pois bem, seguindo aqui, sujeito passivo, quem deve receber a imposição dessa multa? Atualmente a gente tem, no artigo 461, parágrafo 4º, um termo dizendo que essa multa deve ser imposta ao réu. Ora, réu é um sujeito do processo. Autor é aquele que provoca a jurisdição, réu é aquele que sofre a provocação dessa jurisdição por meio da ação. A gente abriu discussão aqui em outros tempos aqui para estabelecer o seguinte, olha, só a pessoa do réu é que pode sofrer a multa cominatória. Então, assim, se de repente sair uma ordem para o autor da ação para ele trazer um documento que está na posse dele, um documento que possa provar, às vezes, o próprio direito do réu, essa multa, então, não pode ser aplicada ao autor, só pode ser aplicada ao réu. Por quê? Terminologicamente, ou de forma expressa no parágrafo 4º, está dito que é uma multa que vai ser imposta ao réu. Réu é uma figura no processo. Poderia sair uma ordem judicial e obrigar o autor ao cumprimento de uma obrigação de fazer dentro do processo? O que está estabelecido? Sim, isso é possível. Não obstante o parágrafo 4º preveja a imposição de multa diária ao réu, se eventualmente surgir uma ordem judicial que obrigue o autor ao cumprimento de alguma determinação judicial, pode esse autor sim ser compelido sob pena de aplicação de multa cominatória. Então, esse sujeito passivo, aqui a gente já vai estabelecer, pode sofrer essa multa, tanto o réu como também o autor. Evidentemente
que em termos proporcionais, a estatística vai dizer que essa multa é quase totalmente imposta sempre ao sujeito que encontra-se no polo passivo da ação. O autor movimenta o judiciário, pede o cumprimento de uma obrigação de fazer, não fazer ou de entregar coisa, pede frente a um sujeito chamado réu, e que se ele não cumprir naquele período estabelecido pelo juiz, ele vai sofrer a aplicação de uma multa. Então, por hora aqui, a gente vai colocar que essa multa é cabível tanto para aquele que figure como réu, como aquele que figure como autor no processo. Agora, evidentemente, que a aplicação maior dela é em face do réu. Nesse exemplo que eu citei da busca e apreensão contra a instituição financeira, a multa combinatória foi aplicada contra o autor da ação. E eu, lógico, como advogado, pratiquei o ius esperniandi dentro do mandado de segurança para dizer, não, ó, está escrito só para o réu. Não tive sucesso. Tá bom, mas aplica para aquele que não cumpriu a ordem judicial. Tudo bem. Acataram a necessidade evidente de impor a redução daquela multa, mas essa tese de que, olha, só cabe contra o réu, esquece. Saí totalmente vencido desse pleito. No que tange a unidades de tempo. Pô, qual que é o período certo para a aplicação dessa multa? Hoje ainda, ou talvez agora, depois de ter amadurecido bastante, hoje a multa combinatória já é do conhecimento, ou já tem um amplo conhecimento sobre esse instituto. Essa discussão a respeito do período, da unidade de tempo a ser utilizada pela multa pode parecer um pouco esvaziado. Então eu vou fazer só uma remissão ao que a gente tinha lá atrás. Antes, lá atrás, quando foi estabelecido o parágrafo 4º do artigo 461, lá em 94, estava dizendo que era multa diária. Multa diária, a unidade de tempo utilizada é dia. Então não poderia ter uma multa que não tivesse uma unidade de tempo estabelecido em dia. Quando veio na reforma de 2002, o parágrafo 5º do artigo 461 começou a tratar multa por tempo de atraso. Tempo, gênero, para permitir que essa multa seja aplicada, seja em unidade de tempo dia, seja em horas, seja em quinzena, seja em mês. O caso concreto que vai dizer, e inclusive imediatamente. Se eu tiver uma situação de risco, em que o sujeito está dependendo de um atendimento médico, de urgência, contra um plano de saúde, e a discussão se o plano de saúde tem que dar ou não tem que dar cobertura àquele procedimento cirúrgico. Não adianta eu dar 5 dias para a Unimed, para a Mil, para qualquer uma dessas operadoras de plano de saúde. 5 dias? Eu não sei se ele vive mais 5 minutos. Como é que eu vou dar 5 dias? Então, unidade de tempo adequada aqui, imediatamente. Ou por hora de atraso que começa essa cirurgia. A multa tem que ser efetiva, ela tem que ser eficaz, ela tem que produzir o efeito que dela se espera, essa pressão psicológica que eu venho reforçando desde que comecei a minha palestra agora. Então, em sede de unidades de tempo, qual é a melhor unidade de tempo? O caso concreto vai dizer. Imaginem vocês uma empresa que faça aquelas máquinas de ressonância magnética gigantes, essas coisas. Lá em Manaus, que não cumpriu, recebe uma ordem, falou, entrega essa máquina no prazo de 2 dias. Não dá. Não dá para trazer uma máquina dessa no avião, não dá para despachar pelos correios. Se for de caminhão, então, hoje em dia, esquece. Porque frente a essa greve que a gente tem enfrentado, pode botar mais prazo. Dá um prazo razoável, traga. Só de Manaus para cá, eu não sei, mas eu acho que deve levar uns 3 dias de caminhão. Sem desligar o motor. Só no revezamento ali. Deve ser algo parecido com isso. Não adianta você colocar antes. Se colocar antes, ela não está sendo justa. Então, essa unidade de tempo tem que ser ajustada ao caso concreto. No novo Código de Processo Civil, a gente vai ter termos utilizados sempre como período de atraso. Então, esse termo, período de atraso, já mata. Quem vai decidir qual é o período de atraso? O juiz. É evidente que a gente, enquanto advogado,
enquanto atuante no processo, podemos sim esclarecer ao juiz qual é o melhor período. Se a gente tiver pelo autor, a gente pode demonstrar, falar, olha, autor, esse réu aqui tem condições sim de cumprir essa ordem em dias, em 2, 3, 5 dias. Ou então, se a gente tiver pelo réu, dizer o seguinte, falou, juiz, você está aplicando uma multa aqui por dia de atraso, mas veja, trata-se de prestações em que o ciclo dela é mensal. Não adianta você me aplicar por dia, você tem que me aplicar por mês. Se no mês que vem eu cobrar de novo a tarifa desse sujeito, aí você me aplica a multa. Agora não adianta você me colocar por dia, ele só vai ver o resultado que eu retirei a tarifa dele daqui 30 dias quando vencer um novo ciclo. Então a gente, enquanto operador de direito aqui, enquanto advogado, cabe também a nós a tarefa de instruir o juiz, diante do caso concreto, qual é o melhor período, seja na condição de autor, seja na condição de réu. Matéria também que o novo CPC está trazendo aqui a solução, então a gente não vai ter discussões a respeito dessa unidade de tempo sem dia, em meses, em horas, porque ela está usando por período de atraso, e aí fica a recomendação aqui que caiba aos senhores, doutores, a melhor indicação do tempo ou da periodicidade da aplicação dessa multa. Em se tratando ao dia de começo e o dia do fim da multa combinatória, muita discussão também se fez em cima dessa questão do termo ACOI e do termo adquem. Olha, a partir de quando passa a vigorar essa multa? Alguns diziam o seguinte, falou, olha, o último dia de atendimento é o primeiro dia da aplicação da multa. Vamos imaginar o seguinte, se a gente estabelece que a obrigação tem que ser cumprida dentro de um período de tempo e dentro de um certo horário, se, por exemplo, o sujeito tem que entregar um material na loja e a loja fecha às 18, a partir das 18h01 já há o inadimplemento. Agora, a unidade de tempo é dia, então como é que eu vou contar um dia a partir das 18 horas às 24? Essa era uma discussão que se colocava. Havendo posicionamentos para dizer o seguinte, é justamente por isso. Ele tinha até o dia 4 de março, às 18 horas, para entregar o material. Ele não entregou, às 18h01 ele já estava em inadimplemento. Se ele já estava em inadimplemento a partir das 18 horas e 1 minuto do dia 4 de março, o dia 4 de março é o termo inicial. Então já conta esse dia como multa de atraso. As coisas se encaminharam, amadureceram. O novo Código de Processo Civil traz também hoje, ou está trazendo naquilo que se espera dele, uma pá de cal a essa discussão. O último dia do cumprimento da obrigação, se essa obrigação é em dia, ou por unidade de tempo dia, não conta. Conta a partir do dia seguinte. Então, se a loja fechava, abria às 8 da manhã e fechava às 9, ou se ela fechava às 24 horas, não interessa. O dia 4, eu vou considerar o dia 4 como o dia inteiro, como sendo o último dia para o cumprimento da obrigação. Não cumpriu a obrigação no dia 4, a partir do dia 5 de março, começa a contagem do tempo para a aplicação dessa multa. Matéria que também parece que já perde a sua razão de discussão. Está no texto para dizer o seguinte, que a multa será devida desde o dia em que configurado o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que tiver combinado. Então, a gente tende aqui a solucionar ou eliminar esse tipo de discussão. Quanto ao término final, algumas hipóteses de termo final para essa multa. A primeira hipótese de encerramento da contagem do prazo da multa é o próprio cumprimento da obrigação. Até quando ela vai durar a multa? Até que a obrigação seja cumprida. Foi cumprida a obrigação, coloca a segunda baliza, fecha o valor ali do meio. Só que ocorrem outras situações que também tendem a colocar um balizamento final na aplicação dessa multa. Uma delas é quando ela se torna impossível de ser cumprida. É mais fácil visualizar essa impossibilidade de cumprimento quando eu penso numa obrigação de não fazer. Pensem vocês que o sujeito é obrigado a não demolir uma determinada construção.
A multa vem, e aqui eu não tenho como dizer que trata-se de uma multa por tempo de atraso, porque ela também seria ineficaz. Olha, por quantos dias você esteja destruindo ou demolindo aquela determinada construção, não se mostra razoável. A aplicação é: não exiba ou não destrua, não faça demolição sob pena de pagamento de multa de X, multa fixa. Ou então, por exemplo, a veiculação de uma matéria jornalística na Rede Globo. Fala, não veicula essa matéria jornalística no Jornal Nacional sob pena de, em se tratando de obrigações de fazer, a melhor unidade que a gente tem é uma multa fixa. Pois bem, imaginem vocês que a multa venha para dizer o seguinte: olha, não faça a demolição daquele determinado prédio sob pena da aplicação da multa de X mil reais. Ok. Só que, de repente, ou os ventos ou o próprio sujeito acaba por demolir. Essa obrigação de não fazer se tornou impossível de ser realizada. A impossibilidade do cumprimento dessa obrigação tem necessariamente que estabelecer a baliza final. Vamos imaginar outra coisa que me veio agora aqui na cabeça. O Zé Rico morreu ontem. Imaginem vocês que eles tivessem atraso com alguma instituição que contratou os shows deles e eles não foram fazer, mas que ainda fosse possível de ser realizada. Porque isso era uma festa de formatura, uma festa da cidade, que não dá. Vamos imaginar bem extrapolando aqui, que eles ainda pudessem cumprir. Se eles não tocaram no sábado passado, agora, eles poderiam tocar no sábado futuro. Ou você toca no próximo sábado ou vai pagar uma multa de X mil reais. Multa combinatória. O sujeito vem e morre na terça-feira. A obrigação se tornou impossível. Não dá para eu continuar a aplicação dessa multa, porque é impossível de ser realizada. Então, a impossibilidade no cumprimento da obrigação é a baliza final para certas circunstâncias. Outra hipótese que a gente tem também, quando ela se mostra inviável ou ineficiente, melhor dizendo. Eu apliquei a multa, fiz com que ela exercesse o seu poder de coação sobre o réu, em determinado período, mas ele é recalcitrante, ele resiste ao cumprimento dessa obrigação. Passa-se um período e ele ainda assim não cumpre a ordem judicial. Mostrou-se ineficiente. Não adianta eu ficar ali acumulando na expectativa de que eu vou me tornar um milionário, como aconteceu naquele caso que eu citei. Falar, não, vou ficar aqui quietinho. Quando der dinheiro para eu comprar minha casa, para eu ter um carro zero, para eu ter uma casa na praia, para eu ter um sítio, aí eu vou lá e falo. Não adianta você ficar de eterno, porque assim, como a gente vai ver, essa multa pode ser reduzida. Se ela se mostrar excessiva, se ela não for razoável, vai ser reduzida. Então não adianta você ficar achando que ganhou um bilhete de loteria, porque há uma possibilidade forte dela ser reduzida se ela se tornar excessiva diante daquele cenário. Pois bem, há um determinado momento, então, que você vê que a multa não exerceu a sua função de coagir a parte. Então, a obrigação é chegar em juízo e explicar. Falar, olha, excelência, a multa não atingiu o seu objetivo no cumprimento da tutela específica, a razão pela qual só nos resta aqui converter a obrigação em perdas e danos. A obrigação de entrega de coisa, obrigação de fazer e a obrigação de não fazer, se elas não forem cumpridas pelo devedor, a consequência desse descumprimento é a sua conversão em perdas e danos, indeniza. Não adianta, doutor Júlio não vai me atender, não vai cuidar do meu caso. E não tem como pegar a mão dele e fazer com que ele bata a petição de o meu recurso. Ele não vai fazer, ele tem problema pessoal. Não vai, não adianta. Aplicou multa, falou, não vou defender o Luciano, não vou. Vai acontecer o quê? Indenização em perdas e danos. Então, a partir do momento em que a multa se mostra ineficaz, cabe a sua conversão em perdas e danos. E o pedido da sua conversão em perdas e danos é a sua baliza final em determinados casos. Pois bem, indo adiante aqui, no que tange agora ao valor dessa multa. Qual é o valor que deve ser aplicado à multa? Eu já fiz menção aqui, então também acho que a gente não tem muito que ficar discutindo a respeito do montante dessa multa.
Qual é o montante adequado? É o caso concreto. Vale lembrar que essa multa deve ter um valor que obedeça o princípio da proporcionalidade. E eu citei agora o caso da marcenaria da esquina e de uma, sei lá, uma Delano da vida ou uma das telefônicas. R$100, R$200, R$500 para oficina mecânica é muito, para a GM é nada. Como é que eu vou dimensionar? Mais uma vez, o caso concreto vai ter que dizer. Essa multa tem que doer no bolso, mas ela também não pode levar à falência, à insolvência total do réu. Porque se levar à insolvência total do réu, o que adianta? O que adianta um sujeito ter de crédito comigo 10 milhões de reais? Eu não tenho isso de patrimônio. Não adianta. Bate, castiga, mas assim, não vai receber. Então não adianta você mostrar um valor tão excessivo que ela não vai ser eficiente, porque você vai acabar não cobrando. Teve um aluno lá na faculdade que fez uma monografia que eu fui orientador dele, e ele entendia, ele tinha uma posição contrária. Ele dizia o seguinte: olha, o valor da multa tem sempre que ser limitado ao valor da obrigação principal. Tal como acontece com a cláusula penal lá do Código Civil. A cláusula penal não pode exceder o valor da obrigação principal. Em se tratando de multa combinatória, a gente não tem esse fenômeno. A multa combinatória ela não encontra limitação ao valor da obrigação principal. E ele tinha uma grande resistência, porque ele achava que não, ela tem que ser limitada à obrigação principal. E aí um dos argumentos que eu usei para ele, eu falei para ele, bom, quer colocar na sua monografia, coloca, mas assim, dificilmente você vai sair sorrindo da sua banca. Eu acho que você vai apanhar bastante, vai acabar concordando. E aí um dos argumentos que eu usei com ele foi justamente esse daqui. De nada adianta, se eu tiver... Imaginem vocês que a gente está diante de uma situação de recal com alguma das montadoras de veículo. E que uma peça, qualquer aí, que faça parte do sistema de freio, do sistema de direção, que custe eventualmente R$200, R$300, R$500 a peça, seja justamente o objeto da discussão. Se obrigar a GM, a Volkswagen, a Ford a trocar essa peça sob multa diária de X reais, mas esses X reais encontrar limitação em R$500, eu pergunto para você o seguinte: que coerção vai exercer frente a uma Volkswagen? O que é R$500 para uma Volkswagen? É nada. É nada. Não vale o atendimento da pessoa que vai receber o ofício. Então, ela não é eficiente. Se essa peça a ser trocada, uma pastilha de freio, ou qualquer outra peça aí que vocês queiram, for na oficina mecânica da esquina, uma multa diária de R$100 mil não vai ser eficiente também. O sujeito vai falar, se vender tudo que eu tenho, mulheres e filhos, não chega a essa quantia. Não coloca a sogra, porque a sogra ele tá empurrando. Mas é aquilo que colocar, falou, eu não tenho um gato para puxar pelo rabo. Imagina se eu vou conseguir pagar R$100 mil. É ineficiente também. Então, em se tratando de limitação, a multa não pode encontrar limitação ao valor da obrigação principal. Evidente, se eu estiver falando em maquinário, se eu estiver falando em coisas vultuosas, pô, um objeto, uma máquina de ressonância magnética que custe aí R$10 milhões, pô, eu tenho lastro para essa multa e até 10 milhões. 10 milhões é bastante valor. E provavelmente para a indústria que fabrica esse equipamento é um valor considerável. Agora, se eu baixo a obrigação e vejo que a coisa é pequena e a indústria é grande, ineficiência. Então, volto a dizer, a multa tem que ser adequada com o caso concreto e deve levar em consideração o princípio da razoabilidade. É o princípio da razoabilidade que vai ditar o valor a ser aplicado pela multa. E o que a gente mais vê no judiciário hoje em dia, em termos jurisprudenciais, é discussão pedindo a redução do valor da multa. Nesses termos, a gente tem encontrado as seguintes decisões. Se ele se mostrou excessivo, ele tem que ser reduzido. Mas algumas coisas são consideradas, principalmente pelo STJ, que é onde vai parar a maioria dessas discussões aqui. Tem que ser considerado a conduta do réu que deixou impor a multa. Porque, muitas vezes, de forma
arquitetado, o réu deixa que a multa vá a se tornar excessiva, extrapole, ele não cumpriu a obrigação, e aí ele vai deixando, ele vai propositadamente se escondendo, para que a multa se mostre excessiva, e aí no momento posterior ele vem e fala assim, excelência, ó, se tornou excessiva, reduz ela. E ele acaba conseguindo uma redução da multa, que às vezes é para valor inferior àquele que se ele tivesse cumprido. O judiciário enxerga essas situações, e nessas situações também levando um critério de proporcionalidade, acaba por reduzir, mas acaba por estabelecer um valor que não seja irrisório e que não leve a multa ao seu desuso pela sua ineficiência. Então a gente tem essa possibilidade de redução, mas desde que essa redução também não sirva de estímulo ao descumprimento da obrigação judicial. Como a gente estabelece isso? Caso concreto. Não tem jeito, não tem regra, não tem matemática aqui em cima. O que está previsto aqui no novo Código de Processo Civil a respeito do valor é para dizer que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vicenda ou até chegar ao ponto de excluí-la. Nada de novo aqui, a gente já tem essa possibilidade no artigo 461, do juiz modificar o valor, ele pode modificar tanto para mais quanto para menos, mais uma vez, depende das circunstâncias do caso concreto, e ele vai lá e modifica. Evidente, há situações de abuso. A gente tem algumas decisões lá que foram divulgadas, mais especificamente no caso do Maranhão, onde a gente tinha questões assim pequenas de negativação de nome de R$1.000 e poucos, R$2.000, na casa ali de até R$5.000, onde geraram o resultado da multa combinatória na casa de 10 milhões. E o pior, o juiz não reduziu. Tudo bem, vamos acreditar na boa-fé do ser humano, mas é difícil imaginar que em algum rincão aí esse juiz tenha agido de forma totalmente imparcial e idônea. E falar isso daqui na OAB é bem mais fácil, né, também, né, do que falar aberto, porque a gente sabe. Pois bem, um ponto para ser discutido a respeito do valor da multa. Em se tratando de processo sob o rito do juizado especial, é possível o valor da multa superar o teto de 40 salários mínimos? Procedimento da Lei 9.099 de 95 dita que tramitarão pelos juizados especiais as causas até 40 salários mínimos. Se essa discussão, ou se esse processo da onde surgiu a multa combinatória partir de uma ação proposta perante o juizado especial, a questão que eu faço é, essa multa, o montante dela pode exceder o teto de 40 salários mínimos? Sim, pode. Havia uma discussão lá atrás, eu participei de uma discussão dessa, no sentido de que, e eu defendia, eu tinha esse ponto de vista, essa posição, de que o sujeito, quando opta pelo juizado especial, ele abre mão de tudo aquilo que for superior a 40 salários mínimos. Depois, com o passar do tempo, com o amadurecimento, com o convencimento, passei a entender que não. Até porque, se a gente for pegar lá no próprio artigo 3º, quando ele fala que cabe no JEC aquelas ações do 275, inciso 2º, eu vou lá no 275 e diz que não tem limitação, nem para todo tipo de ação, ou para aquelas ações que estão previstas no artigo 275, inciso 2º do CPC, não estariam limitadas a 40 salários mínimos. Mas, em se tratando da multa, o ponto não é esse. O ponto é, se eu limitar a 40 salários mínimos, eu posso estar limitando a eficácia dessa multa. E se eu estiver limitando a eficácia dessa multa, eu vou torná-la ineficiente. E o seu objetivo no processo é que ela seja eficiente, que ela confira efetividade processual. Se a parte souber que está limitada a 40 salários mínimos, tende a não cumpri-la da forma com que se deseja. Então, assim, hoje, eu também sigo o entendimento de que multa combinatória não limita ou não está limitada ao teto de 40 salários mínimos em se tratando de juizado especial. É inclusive posição do STJ nesse sentido, tá? Por fim aqui,
cabe dizer o seguinte: outro ponto que se discutia era quem era o beneficiário da multa cominatória. Havia uma discussão porque o Código atual não diz quem é o credor, quem deve receber a multa. E aí instalou-se uma discussão no sentido de dizer o seguinte: olha, essa multa é aplicada em razão de uma ordem judicial, portanto, parte do poder de império do juiz, e o não cumprimento da parte do réu é que faz incidir essa multa. Então, a partir do momento que o réu não cumpre, ele está afrontando o poder judiciário, porque está descumprindo uma ordem judicial. Se a afronta é para o poder judiciário, o crédito resultado dessa afronta tem que ser o poder judiciário. Então, é o Estado que é o detentor, é o titular desse crédito. Só que aí tinha-se algumas discussões. Mas quem que vai executá-la? O Ministério Público? Não tem nada a ver com isso. Inscrição na dívida ativa precisa de legitimidade, precisaria de lei prevendo essa situação. O autor executa a multa? Ok. Então eu sou autor, eu vou executar um valor da multa em prol do Estado. Então é meio a meio. Tá, mas quem falou que é meio a meio? Não tem nada dizendo que é meio a meio. Existem ordenações, como na França, em que o valor das astrentes é 50% Estado, 50% parte. Mas aqui a gente não tinha isso. E aí criou-se discussões. Eu que venho estudando ela desde a pós-graduação, hoje eu enxergo, pelo menos me parece, diante do novo código, que muitas questões que antes eram truncadas, eram motivos de debate, agora estão sendo solucionados. Ótimo, porque a gente vai ver muitas outras situações surgindo para debate. O fato é que, por não ter como cobrar e pelo fato da eficiência da multa somente acontecer se o autor for buscá-la, esse crédito tem que se reverter em benefício do autor. Porque o juiz já deu a ordem dele. Agora coloca esse crédito na mão do autor e vê se ele não vai trabalhar, a execução. Pensa do lado do réu. O Estado pode até ser ineficiente na cobrança dessa multa, mas o autor não, e ele vai vir com tudo. Então se estabeleceu que o beneficiário, o credor dessa multa, é a parte contrária. Ponto hoje em dia no novo Código de Processo Civil, ao que consta lá no artigo 534, parágrafo 2º, o valor da multa será devido ao exequente. Mas vejam, tentaram passar nos projetos de lei, ou na evolução desse projeto de lei, que essa multa fosse rateada entre o Estado e a parte. Lógico, né? A voracidade com que o Estado tem diante de dinheiro, tentou colocar, mas não passou. Então, do jeito que está lá na mesa da presidente, a multa, dessa vez, não vai ter mais discussão. A multa vai ser devida ao exequente. Com isso daqui, então, eu finalizo a minha apresentação, fico aqui à disposição de vocês para sanar algumas dúvidas que eventualmente possa saná-la. Reforço aqui o agradecimento da atenção de todos e a disposição de abrirem mão de momentos de lazer que vocês poderiam ter para estar dentro dessa casa. Agradeço mais uma vez ao OAB, na pessoa do Dr. Júlio, e vou deixar o meu contato. Se caso quiserem entrar em contato por e-mail, o contato é luciano.burato, com 2 T's, @gmail.com. Se quiser estabelecer algum contato, a gente está lá à disposição. Tá? Muito obrigado mais uma vez.